Fala pessoal, vamos nessa. Nesse bloco nós vamos falar sobre é como se fosse um ranking, é quase um score de endividamento dos entes públicos, como se fosse uma nota. Só que uma nota ela é dada em letrinhas. Quem tem uma boa capacidade de pagamento tem A. Antigamente, né, as notas eram assim, né? Você assiste os filmes lá, os filmes norte-americanos, tem lá, a nota é A, a nota B, C, D. Então pronto, aqui tem um rankingzinho com relação a essa capacidade de pagamento. Isso aqui, gente, é regulamentado para o governo federal e tem norma específica. Claro que pode aparecer na sua prova de forma geral, assim, bem solta, mesmo que não tenha a resolução específica. Agora, se o edital cobrar o decreto específico, a instrução específica, aí ele pode entrar nos detalhes de como calcular, de regras mais específicas. Eu vou dar aqui só um panorama geral e te mostrar qual é a legislação que trabalha isso. Por quê? Porque tem questão da FGV de 2024 que ela cobrou isso aqui e não expressamente colocou isso no edital de maneira assim, para todo mundo ver, ó, vai cair esse decreto, essa portaria, ela não colocou, mas caiu numa questão ali, claro, de um concurso mais pesado, né? Acho que foi da prova da STN, mas ela no edital não estava. Quem garante que ela não repita esse mesmo estilo de questão, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a capacidade de pagamento, principalmente ali nos órgãos que envolvem a administração pública federal e ver como é que funciona isso aqui. Você consegue ter essas informações no site do Tesouro Transparente, que é o portal oficial do governo federal. E é lá que, basicamente, você vai conseguir tirar informações sobre a capacidade de pagamento. Por isso que se chama CAPAG. É como se fosse a nota CAPAG, o rating CAPAG, o score CAPAG, né? Para você entender que é um rankingzinho em termos de nota que vai levar em conta alguns atributos. E claro, quem tem a maior nota é como se fosse um bom pagador, né? Então, quem tem a menor nota é um mau pagador. E ele apura a situação fiscal dos entes subnacionais. Então, veja que é algo regulamentado pelo governo federal, mas para avaliar a situação dos entes subnacionais que querem contratar com a União ou ter uma garantia da União. O estado do Ceará quer contratar um empréstimo com o Banco Internacional, quer ter uma garantia da União, tem que estar com uma nota boa do CAPAG. É basicamente assim que funciona. O intuito do CAPAG é apresentar de forma simples e transparente se um novo endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional. Até porque eu estou falando aqui de uma operação que o governo federal possivelmente conceda uma garantia. E quando o governo federal concede uma garantia, se o estado do Ceará, por exemplo, não pagar, a garantia vai ser executada, né? Então veja que o governo federal tem um interesse muito grande nessa nota, né? Em como eles vão calcular isso aí. Tá aí a portaria, ó, para você guardar e dar uma olhadinha depois, caso o seu edital traga. Portaria Normativa Ministério da Fazenda 1583, que é de 23, já mexeram em 24. Ela é composta de 3 indicadores. Isso aqui é regra geral, você precisa saber, tá? Regra geral é básico. Método de cálculo, fórmula, aí não. Mas o que é que leva em conta? Aí você tem que saber. Leva em conta o endividamento daquele ente. Ele vai apontar, por exemplo, o tamanho da dívida municipal relativa à receita corrente líquida do município. Claro, no caso de um município que está contratando, né, gente? Se for um estado. Leva em conta a poupança corrente. A poupança corrente se refere à relação entre despesas e receitas correntes. Tanto que na própria Constituição Federal a gente já tem, né, regime de ajustes fiscais. Se as despesas correntes chegarem em um patamar de 95% da receita corrente, aí o governo já pode adotar regime de ajuste fiscal. Está lá na Constituição Federal. Então veja que isso também é levado em conta. Tem que levar em conta também o índice de liquidez, que indica o nível de obrigações financeiras em relação às disponibilidades de caixa do município que quer contratar, do ente que quer contratar. Então, vai ter uma fórmula, uma equação com somatório, derivada, integral, vai ter um cálculo lá gigantesco, mas você não precisa saber. Agora, o que é levado em conta? Quais são os indicadores levados em conta para a nota do CAPAG? Aí sim você precisa saber que são esses 3, tá certo? Então se leva em conta vários assuntos. Solvência, né? Se o cara está solvente, se não está devendo muito. A relação entre receitas e despesas correntes e a situação de caixa. Então veja que isso aqui, ó, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, pode aparecer dessa forma. Ó. Solvência, tá vendo? Ó, endividamento. Poupança corrente, a relação entre receitas e despesas, ó, e situação de caixa.
São os 3 indicadores, e aí vai aparecer isso aqui de alguma fórmula lá na equação do indicador, e isso vai gerar uma nota. Através da nota obtida nos 3 indicadores, se chega ao CAPAG geral. Então, as notas podem ser A, B, C ou D. A título de exemplo, sendo A uma nota indicativa de boa situação fiscal, e aqui foi a questãozinha que a FGV fez em 2024. Garante o cara que tem a nota A que a União vai ser garantidora? Não garante, não. O fato de ter uma nota boa não garante que o Estado vai ter, sim, uma garantia do governo federal. Não, gente. Calma aí, não é assim, não. Uma coisa é você ser bom pagador, outra coisa é eu querer emprestar. Agora, querer emprestar para um mau pagador é mais complicado, ele não empresta. Da mesma forma que o cara ser um bom pagador não garante que o cara que vai estar com dinheiro vai emprestar, né? E a AD indica uma situação fiscal ruim e, consequentemente, alto risco. Basicamente é para isso que serve, tá, gente? Por isso que eu trouxe essa informação. Ó. O resultado apurado para a CAPAG não vincula a posição do Tesouro Nacional, que foi um item da prova da FGV de 2024. Eu acho que ela não anulou a questão por não ter trazido, né, a portaria específica, porque ela cobrou isso aqui, ó, definição bem geral. Bastava o cara saber que ter uma nota boa não garante que a operação seja, né, feita ou garantida ali pelo governo federal. O cálculo definitivo da CAPAG é efetuado por ocasião da verificação do cumprimento dos limites e condições para as contratações de crédito que contam com garantia da União. Então veja que a nota habilita o governo subnacional a obter garantia da União em eventuais operações de crédito, mas não define a efetivação dessas. É a grande pegadinha que pode aparecer nas questões aí de vocês, tá bom? Veja que é sempre para poder. Ó, o cara que tem uma nota boa, ele pode. Ó. A avaliação serve para definir quais entes federativos são elegíveis para contraírem empréstimos com garantia da União. Lembrando que é uma nota para o governo federal, mas é para a União conceder a garantia. É para saber qual ente pode receber a garantia da União. É basicamente isso. A condição é suficiente? Não, é necessária. O que, é que a banca vai botar? É suficiente? Não é suficiente. É uma condição necessária. É só para você ser elegível a poder receber a garantia de outro ente. E aí eu sempre estou deixando isso bem claro, né? Um ente bem avaliado é considerado bom pagador e poderá acessar financiamentos com juros mais baixos, especialmente por contar com a União com seu garantidor. Um banco de fora quer emprestar dinheiro para o estado de Pernambuco. Pernambuco tem uma nota boa na CAPAG. Então, ela tendo uma nota boa, a União tende a ter a União tende a ter mais chance de transacionar ali com o estado de Pernambuco, e claro que o banco lá de fora vai dar uma taxa menor. Um banco empresta dinheiro para um cara que tem fiador é uma taxa, para o cara que não tem fiador é outra, né, não? E o cara que tem uma nota boa nesse rating aqui, é mais fácil a União conceder garantia. Se é mais fácil a União conceder garantia, é mais fácil aquele ente ter uma taxa de juros menor. Então veja que uma mão lava a outra aqui, né? Sobre as pedaladas fiscais, a gente já conversou um pouco, né, no módulo anterior, no bloco anterior. E essa questão de pedalada fiscal é um termo muito genérico, que é também chamado de contabilidade criativa. Nós falamos muito sobre isso, e eu peço aqui apenas para vocês fazerem uma leitura disso aqui, que eu, inclusive, retirei de estudos, né, técnicos. Estou trazendo aí até a fonte de um estudo chamado Tratamento Jurídico da Prática das Pedaladas Fiscais à Luz das Normas de Direito Financeiro. Ou seja, o que aconteceu aí, né, em governos anteriores, e aqui você esqueça realmente a questão de partido político, esqueça isso porque isso não é de partido, gente, é a questão de realmente tentar fazer uma manobra para não descobrir uma regra, tentando maquiar algo que está escrito na LRF. Aí você tenta fazer de outro jeito. Então, pedalada fiscal é algo assim muito genérico. Aí eu trouxe alguns casos aí específicos que aconteceram na prática para você entender, isso aqui realmente feriu o 34, feriu o 35, feriu o 36, o 37 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha o caso número 1. Caso 1, aconteceu em algum governo aí. Atraso nos repasses e consequente não pagamento de alguns benefícios, subsídios e subvenções concedidos pelo governo para os agentes repassadores, ou seja, o governo precisa repassar um valor
para alguma instituição financeira que é ela quem está pagando o benefício. Um banco público, por exemplo. É aquela coisa. Eu estou atrasando o repasse, mas o banco está pagando os benefícios. E aí? É como se eu estivesse pegando dinheiro emprestado do banco. Ó, eu teria que ter repassado. Ah, não vou repassar não, vou ficar aqui mais um pouquinho comigo. Tá maquiando a situação. Pronto, isso é pedalada. Veja que é algo assim muito genérico, né? Muito, não é pedalada, não é só isso. Pedalada não é só aquilo. Pedalada é algo assim geral. Caso 2. Adiantamento. Não é adiantamento de suprimento de fundos não, tá, gente? É adiantamento agora feito pelas instituições financeiras. Agora, é o banco público que faz um adiantamento. E aí, ficaria como se o próprio banco estivesse financiando o próprio Tesouro Nacional. E aí não pode, né, gente? Por quê? Porque é uma vedação expressa na lei de responsabilidade fiscal. O governo não pode pegar uma operação de crédito com a própria estatal que ele controla. É como se fosse literalmente um financiamento. Então, são os casos aí de pedaladas. Aí o estudo ele ainda fala, ó, a famosa pedalada consiste na postergação mensal dos repasses para as instituições financeiras de recurso financeiro destinado basicamente a atender programas sociais e previdenciários, tais como Bolsa Família, abono, pensão, aposentadoria, subvenção e etc. Gerando para o governo, como benefício, um temporário aumento no superávit primário das contas públicas. Por quê? Porque se ele não fez o repasse, já era para ter feito, e o benefício lá está sendo pago, é como se o governo tivesse uma sobra ainda na mão. E aí o resultado primário dele é diferente. Por quê? Porque é como se a despesa primária ainda não tivesse acontecido, porque ele não fez o repasse. Então, se ele não fez o repasse, o dinheiro está ali, na mão dele, mas já era para ter repassado. Então, vai interferir no que é mostrado ali no resultado primário. Então, é uma falsa publicação. Por isso que ele chama de contabilidade criativa. Aí eu trouxe esses textos aí, essas informações, basicamente. Recurso do FGTS aconteceu muito. Algumas coisas com abono salarial, né, seguro-desemprego. Tem muito. E o governo vai criando programas sociais aí, vez ou outra estoura uma bomba aí, né? Então, geralmente, gente, envolve repasse à instituição financeira, a alguma estatal de algum programa social do governo. E aí, ou se posterga o repasse, ou se antecipa recurso. Das duas formas, é a operação de crédito e é vedada. Se assemelha, lembra? Assemelha-se à operação de crédito e é vedado. Então, geralmente, eles tentam maquiar isso. Ou segura o dinheiro para não repassar logo e é que fica com o dinheiro na mão, ou então, de alguma forma, aquele banco antecipa alguma coisa para ele, disfarçando ali uma operação de crédito, que também não pode, tá? Então, eu trouxe esse texto aí para embasar, basicamente, né, o entendimento prático de vocês. Vez ou outra isso aqui aparece, quando aparece é mais na questão da FGV, só que a FGV ela não trata de caso concreto, a Sebrasp já trata mais. A Sebrasp vai falar, dá o exemplo. A presidente tal, no ano tal, fez isso, fez aquilo. A FGV ela já cria uma situação, né? O Estado X, governador, emprestou dinheiro, pronto. A diferença é essa. Que a Sebrasp ela vai no caso que aconteceu. A FGV ela cria um caso novo. Tudo certo? Próximo bloco nós vamos falar sobre restos a pagar. 3 artigos, é bem curtinho, que está lá dentro da LRF, mas já tem atualização, tá bom? Não sai daí, já a gente volta.